Léo, você está em Porto Alegre, Léo? Estou em Porto Alegre. Olá, pessoal. Tudo bem? Começamos aqui mais uma edição do nosso Sonora Viagem, programa que vai ao ar aos sábados, 22 horas, aqui pelo Tendência, e que sempre busca trazer para vocês aí uma boa conversa, um bom bate-papo sobre cultura, sobre artes, né? Sobre informação, com gente que faz história e que tem histórias para contar, né? Hoje nós vamos conversar sobre a obra de dois compositores muito significativos para a cultura do Rio Grande do Sul, que é a dupla Robson Barenho e Talo Pereira. O Robson Barenho, letrista, poeta, e Talo Pereira, né, compositor, musicista, que nos deixou recentemente. Vamos falar sobre a contribuição, né, deles para a música do Rio Grande do Sul. E também lembrar um pouquinho de algumas histórias de vida do saudoso Talo Pereira, um argentino dos mais queridos, né, que se apegou ao nosso solo quando aqui chegou em 1976, fugido aí da ditadura militar lá do seu país, e que perseguia, né, ferozmente também artistas e intelectuais, numa situação que também muitos artistas aqui do Brasil viveram e sofreram, né, no período da ditadura militar aqui no Brasil. O Talo deixou muita saudade entre nós, além de uma bela obra, grande parte dela em parceria com o Robson Barenho. O Robson, que está aqui conosco hoje, né, assim como o Léo Almeida, intérprete de algumas das canções da dupla, né? O Léo que viveu de perto também o movimento dos festivais nativistas a partir dos anos 70, com a Califórnia de Uruguaiana, né? Foi casualmente, eu queria lembrar já de início, antes de uma saudação inicial, lembrar que foi casualmente na Califórnia da canção de Uruguaiana, em 76, logo que chegou ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, né, a Porto Alegre, que o Talo Pereira, numa parceria com o Gilberto Carvalho, já na sua chegada ao Rio Grande do Sul, né, na sua estreia, nesse meio aí, venceu então a linha de manifestação rio-grandense daquela edição, com a música Leão do Caverá, interpretada por Leopoldo Racier, também já de saudosa memória. Então é isso, vamos conversar um pouquinho com o Robson, uma saudação ao Robson e ao Léo Almeida. Salve, salve pessoal, tudo bem? Sim, uma honra estar com você e com o Léo. O Léo eu não vi há mais tempo, nós estivemos gravando há algumas semanas aqui. E, bom, vamos bater papo, vamos falar sobre música, que é um belo assunto, né? Sempre é bom. Satisfação, começo agradecendo ao Gilmar Etelvai pelo convite de fazer parte dessa live, de poder conversar um pouco sobre a cultura do Rio Grande do Sul, e uma honra muito especial por poder estar compartilhando esse momento com esse poeta extraordinário, letrista extraordinário, Robson Barenho, a quem nutro especial admiração pela obra, né? Não tive muitas oportunidades de cantar as suas músicas, de gravar as suas músicas. Participei de festival, em 2 festivais, com letra e música do Talo e do Robson, e depois tive a oportunidade de gravar num CD solo a música Romance Campesino, que é obra do Talo e do Robson. E nas minhas pequenas apresentações, que ainda faço, assim, num âmbito um pouco mais intimista, mais em família, aí tenho no repertório outras músicas, as quais nutro grande admiração. Então, um prazer imenso poder estar aqui hoje, nesse momento, com o Gilmar, né, no Sonora Viagem, e especialmente com Robson Barenho. Maravilha, obrigado pela presença de vocês dois. Maravilha. Eu queria começar primeiro com o Robson. Robson, nos conte um pouquinho, então, como tu conheceu o Talo Pereira,
na sua chegada ao Rio Grande do Sul e como vocês começaram a se encontrar e compor juntos, né? Eu sei que tem o Ivaldo Roque aí também nesse meio aí, nessa história, que também foi um cara muito importante para a música do Rio Grande do Sul, né? Então nos conte um pouquinho sobre isso, Robson. Você que veio lá de Santa Vitória do Palmar, né, que era jornalista, que é jornalista, mas que na época estava trabalhando em Porto Alegre, junto aos meios de comunicação, né? O Talo eu conheci em 79, no dia de apresentação de Canda Roda, na final da Califórnia, da 9ª Califórnia da Canção Nativa. O Talo era conhecido do Ivaldo. Eles frequentavam a noite em Porto Alegre. E atuavam na noite em Porto Alegre. Mais do que frequentar, eles atuavam na noite em Porto Alegre. E eu morei com o Ivaldo em 78. Moramos numa mesma casa, ali na Baronesa do Gravataí, ali em Porto Alegre, que ficava perto da Zero Hora. Robson, desculpa, Robson, por favor, só dá uma levantadinha, Robson, só dá uma levantadinha no teu aparelho, que está cortando um pouco a tua cabeça. Levanta um pouquinho o teu aparelho, só dá uma ajustada nele ali na imagem. Isso, grande, isso aí, ficou melhor. Agora pode continuar, por favor. Ela estava cortando, não, ela voltou a cortar. Retoma, isso, um pouquinho mais para cima. Está cortando tua cabeça ali, Robson. Aí, volta um pouquinho mais para o meio agora. Vem um pouquinho para o meio. Não se perde muito de cortar a cabeça, né? Não, mas tu tá fora do quadro. Tu tá fora do quadro. Dá uma... Ok, agora? Vem um pouquinho para a esquerda. Centraliza um pouquinho aí. Um pouquinho para a esquerda agora. Um pouquinho para a esquerda aí. Não, para o outro lado. Pro outro direito. Aí. Agora tá melhor. Continua, Robson. Então, eu estava dizendo que eu conheci o Talo através do Ivaldo, por meio do Ivaldo. Eles se conheciam da noite de Porto Alegre, mas eu conhecia só o Ivaldo. Nós moramos numa mesma casa da Baronesa do Gravataí, em Porto Alegre, que era próxima da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, onde eu trabalhava. Desse período de convivência com o Ivaldo, nós conversamos algumas vezes, não muitas sobre música, nós conversamos. Ele me contou um pouco a história do pentagrama, da própria participação dele, do Jerônimo, do pentagrama na Califórnia e tal. Bom, mas depois o Ivaldo, antes de que nós fizéssemos qualquer coisa, o Ivaldo voltou para a casa dele, para morar com a família dele, que ficaram na metade do caminho entre a Baronesa do Gravataí e a Zero Hora. E aí foi que eu comecei a levar letras para o Ivaldo. E sem que eu soubesse, ele chamou o Talo para participar de uma tripla parceria. E essa tripla parceria começou com a criação do Canda Roda e de Liberando. O Canda Roda foi inscrita na Califórnia, a Canção de 79, e Liberando foi inscrita na Guarita da Canção, que eu acho que foi de 1980. E a partir daí nós continuamos a produzir. Eu só conheci de fato o Talo quando fui com o Ivaldo a Uruguaiana, fomos de trem, para acompanhar a apresentação do Canda Roda. Canda Roda foi interpretada pelo Raul Elvanger, pela Nana Elvanger, era uma canção para vozes masculina e feminina, e teve a participação no palco do Toneco da Costa, do próprio Talo e do Rabecão, do nosso grande mestre José Gomes.
José Gomes. Zé Gomes. Exatamente. Zé Gomes. O Zé, o Toneco e o Ivaldo, e o Talo, perdão, acompanharam o Raul e a Nana na apresentação do Candarroda. A música foi para o disco, ela foi finalista. E a partir daí eu continuei entregando as letras para o Ivaldo. E ele é que fazia, então, a conexão com o Talo. Demorou algum tempo, meses, talvez até um ano, quem sabe e tal, para eu conviver de algum modo com o Talo. Algumas vezes eu encontrei com o Ivaldo e não encontrava com o Talo. Depois, até porque o Ivaldo voltou para morar em Laguna, e aí, então, o contato com o Talo foi mais intenso, mais frequente. De qualquer modo, em 81, eu saí de Porto Alegre e fui morar em Brasília. Fui trabalhar em Brasília em 81. E daí em diante, o nosso trabalho foi assim, eu mandava a letra e ele fazia a música, eu mandava a letra e fazia. Sempre a nossa história, o nosso processo de criação sempre foi esse. De todos os lugares onde eu estive, de Brasília, depois do Rio, São Paulo, acho que alguma coisa. Enfim, foi assim que se formou isso, e o modo como continuou, né? O que me parece, o que eu gostaria também de registrar é que é o seguinte: quando o Ivaldo propôs a parceria ao Talo, o Ivaldo tinha ideia sobre o que queria fazer em termos de música. Por que ele procurou o Talo? Porque ele queria mesclar a música do Rio Grande do Sul com a música brasileira com a música latina. Esse era o propósito do Ivaldo. E esta foi a proposta que ele levou ao Talo e que o Talo aceitou. Muito bem. As primeiras letras que o Talo e o Ivaldo receberam foram Candarroda e Liberando, que tratam de questões que nós continuaríamos a tratar durante toda a trajetória da parceria, ainda que pudesse incorporar outras pessoas, como foi o caso do Zé Caradípia, do Mauro Moraes, do João de Almeida Neto. Essas pessoas, né, foram se somando à parceria, mas nunca essas ideias essenciais delas, da parceria, elas foram, de algum modo, esquecidas, sabe, ou desprezadas, ou abandonadas. Nós sempre fizemos o que nos propusemos desde o início a fazer, em termos de criação de música. Robson, eu queria passar, eu queria ouvir um pouquinho o Léo, antes de retomar esse assunto, e depois eu quero retomar nessa linha evolutiva aí que tu está falando, mas eu queria ver um pouquinho o Léo. Enquanto isso, eu vou te pedir para tu dar uma ajustada de novo no teu aparelho, que tu está com a tua cabeça, a tua imagem está com a cabeça cortando. Então tu vai ter que subir um pouquinho, tá? Para tu aparecer melhor a tua imagem, tá? Enquanto isso, sobe um pouquinho que está cortando a tua cabeça. Pode subir mais um pouco. Enquanto isso, Léo Almeida, eu lembro, estava conversando contigo antes de começar o programa, eu lembro de ti cantando Fogo Morto. Claro que eu já te conhecia antes, né? Você nos festivais nativistas, mas eu me lembro de ti cantando Fogo Morto no Musicanto de Santa Rosa em 87. No ano anterior, né, a dupla Robson Barenho e Talo Pereira havia vencido o Musicanto com uma obra surpreendente, uma obra realmente que foi muito marcante, que foi brasiliana, né? Interpretada por Neto Fagundes. Brasiliana, aquela que trazia o swing do samba na milonga, né? E o Fogo Morto era uma parceria do Talo e do Ninito Sarturi, que ficou em segundo lugar e por pouco não venceu aquela edição do Musicanto e daria aí o bicampeonato, no caso, naquela época, para o Talo Pereira, né? Mas me fala um pouquinho de como chegou para ti a obra do Robson e do Talo, como você, enfim, conviveu com isso, né? E foi fazendo tua carreira também com essa parte
da obra desses dois autores. Certo. Gilmar, eu, enquanto fazia a faculdade de Direito na PUC, em Porto Alegre, desde 83, eu comecei a trabalhar nas casas noturnas, a cantar nos bares. O Peria, João de Barro, Macanudo, enfim, eram inúmeros as casas noturnas que tinham vinculação com uma música ativista, com a música gaúcha. E já na noite eu tive a oportunidade de conhecer o Talo e a obra do Talo, e algumas vezes ele aparecia para fazer os seus shows, suas apresentações, e foi se formando, obviamente, um respeito recíproco e uma amizade. Em 87, o Nenito Sarturi e o Joãozinho Pereira bateram lá no João de Barro, onde eu cantava, para me convidar para cantar a música na Tertúlia de Santa Maria, na 8ª Tertúlia de Santa Maria. E, assim, muito em cima do laço, na segunda-feira, a música, eles me convidaram para apresentar a música na quinta-feira. Então, já tinha um contato com o Talo Pereira, porque o Talo Pereira teria outra música, e o Mano Monteiro no bandoneon, e vamos nos encontrar amanhã de tarde na casa do Talo Pereira, lá no Partenon, e vamos ensaiar, e a música é quinta-feira. Então foi tudo muito, muito rápido. E a música acabou vencendo a Tertúlia de Santa Maria, o Talo tocou violão e cantou, e se consolidou a nossa parceria, né? Ele começou a me enxergar, embora eu muito jovem ainda, ele começou a me enxergar como um intérprete que poderia representá-lo e representar as suas obras nos palcos dos festivais. E logo em seguida já me convidou 2 ou 3 meses para cantar O Fogo Morto, que tu falaste, que era uma obra também no Nenito Sarturi, letra do Nenito Sarturi e música do Talo Pereira, e nós fomos muito bem naquele episódio, porque tiramos o 2º lugar, poderíamos, inclusive, ter vencido o Musicando. Na sequência, ele tem uma letra do Jaime Caetano Brown, e já musicada, ou musicando, e me convidou para cantar na Tertúlia de Santa Maria, que era O Vento e o Pajador. E eu confesso que eu estava sempre na expectativa de poder cantar Robson Bahrein e Talo Pereira, porque eu já tinha uma admiração por muitas músicas que eu ouvia dessa parceria, e aos poucos foram surgindo essas oportunidades. Então, me fez o Robson lembrar que eu cantei Eles por Eles num festival em Lages, não era ainda a Sapecada, era um festival de música popular, e aí eu, com os arranjos do Pedrinho Figueiredo, que tocava comigo numa banda que eu montei para a gente fazer show, cantamos aquela música linda. Depois eu tive a oportunidade de gravar num disco, numa coletânea, também a música De Companheiros, obra de Talo Pereira e Robson Bahrein, e a música que talvez eu mais gostava desde que ouvi essa parceria era o Romance Campesino, que já tinha sido gravado, obviamente, já tinha participado do festival na voz do Paulo Geiger. Isso. Paulo Geiger. E, enfim, aí acabei gravando num disco solo. Quer dizer... É de uma ciranda, se não me engano. Não é da ciranda de Taquara, eu acho, o Romance Campesino? Foi, sim. Provavelmente. Foi em ciranda, né? Uhum. Exatamente. Então, me foram dadas oportunidades de trabalhar com essa dupla de compositores, essa dupla extraordinária, e eu estava dizendo também que aquelas que eu não gravei e aquelas que não estão em disco solo e que não tive a oportunidade à época, são músicas que eu acabo cantando nas minhas inserções, as minhas apresentações,
intimamente aqui, quando eu toco só para mim ou só para a família, eu acabo tocando sempre Talo Pereira e Robson Bahrein, porque sou efetivamente um fã dessa dupla. E você fez menção... a história com eles é essa. Você fez menção aí também ao Jaime Caetano Brown, né? Que foi foi o maior pajador, né? Um grande poeta que a gente teve, né? E que também teve algumas parcerias com o Talo Pereira. Tu, inclusive, mencionaste aí uma canção lá que tu defendeste, né? Uma parceria do Talo e do Jaime. E eu me lembro que essa dupla de compositores, né? No caso, o Talo e o Jaime Caetano Brown, que não foram muitas canções, mas algumas marcantes, se não me engano, ganhou uma sapecada de Lages numa interpretação do Neto Fagundes. O Neto estava nos contando um dia que ele foi conhecer o Jaime Caetano Brown pessoalmente depois de uma vitória na sapecada, acho que na primeira ou segunda sapecada de Lages. Mas isso é mais para referir um pouquinho da abrangência, né, e da obra, tanto do Talo quanto do Robson, e incluindo também aí, no caso agora, o Jaime, que foi um grande poeta, né? E quero retomar, então depois a gente volta a falar vamos ficar batendo uma bolinha aqui, retomar com o Robson, que já está melhor enquadrado. Oi, claro. Desculpe te interromper, só para ressaltar uma característica muito importante do Talo Pereira, enquanto compositor, enquanto profissional, que era critério, ele era criterioso, ele era muito criterioso na escolha de seus parceiros, seus letristas, seus poetas. Então, pode ver que ele não tem assim um leque muito grande de compositores com quem ele trabalhou, mas que todos eles eram de um altíssimo nível poético, né? Então, seu principal parceiro, não tenho dúvida, é o Robson Bahrein, que está aqui conosco, né? Mas ele também fez parceria com Jaime Caetano Brown, que era talvez o maior poeta crioulo que passou pela cultura do Rio Grande do Sul. Ele tinha parceria com José Matesic, que é um extraordinário letrista também. Alguma coisa com o Gonzalez, né? José Fernando Gonzalez, com bastante êxito também, mas não vai muito além disso. Então, uma das características, sem dúvida, de muito mérito do Talo Pereira era ser criterioso. E esse critério que ele tinha se verifica na escolha de seus parceiros. Então, só queria fazer essa ressalva. É verdade. Tem toda a razão. E o Robson... O Robson está aí para comprovar isso. O Pajador é uma canção que eu ouço, no mínimo, uma vez por quinzena. O Vento do Pajador. Acho fantástico. Que legal. Grande obra. Agora, Robson, retomando um pouquinho, retomando a nossa conversa, ali onde... sim, por favor, faz aí, Léo. Tu quer lembrar essa parte aí? Um pedacinho, por favor, do Vento Pajador, as pessoas que estão nos assistindo e por acaso não lembrem, mais ou menos assim. Por favor. Eu não vou alcançar os agudos, porque ontem eu fiz a minha terceira dose da vacina, então estou com a garganta arranhando, não vou alcançar os agudos. A santa vacina, mas infelizmente hoje eu estou com aquele sintominha, né? Ó, o vento caminhador cantava porque era vento, mas faltava o sentimento que vem do mundo interior. E ouvindo coplas de amor, desce a mais chucra, mais doce, porque era vento a doce no canto do pajador. E assim por diante, né? Então, só para dar uma palhinha para as pessoas lembrarem de como é o vento embarcador. Maravilha. Então, retomando aí com o Robson, você estava nos contando, obviamente, da tua parceria com o Talo, que o Canto da Roda e o Liberando, né, o Liberando que foi apresentado lá no festival de Torres, né, na Guarita, em 80, Liberando, né, e o Canto... Guarita de Torres, exatamente.
E o Canto da Roda, que é anterior, é 70 e poucos, 76, 77, 8, uma coisa assim, não é? Lá na Califórnia, que é interpretado pelo Raul Elvanger, né? Então, eles deram essas duas obras iniciais da parceria de vocês, deu mais ou menos o formato e a dimensão e a característica e a filosofia um pouquinho do que vocês fariam na sequência e que rendeu bastantes coisas legais, né? Mais de 40 canções, a maioria delas premiadas nos festivais. Primeiro deu referência para nós mesmos, né? Nós tínhamos um ponto de partida. Nós começamos por uma síntese do que nós queríamos fazer em termos musicais e em termos poéticos também, né? Das letras. Então, nós saímos... Essas músicas, essas letras, elas foram escritas praticamente ao mesmo tempo e foram musicadas também ao mesmo tempo. Numa noite só, o Ivaldo e o Talo fizeram Liberando primeiro e depois o Canto da Roda. Aí o Canto da Roda foi para a Califórnia de 79 e Liberando foi para a Guarita de 1980 com a Beta Jäger e o Cheiro de Vida, não é? Então, eram músicas definidoras do que a gente faria. Nós não precisávamos conversar a rigor sobre o que a gente vai fazer, que caminho a gente vai seguir, qual é a próxima e tal, porque isso já estava delineado, esse desenho estava feito. E acho que isso nos ajudou bastante, entendeu? E conseguimos, até onde me parece, felizmente, manter coerência em relação às linhas originais, essenciais do trabalho que nós viríamos a fazer. Sim, e o resultado dessa obra são mais de 40 canções premiadas, né, nos festivais, nos principais festivais do Rio Grande do Sul, né, Robson? Foram quantas mesmo? Nós temos assim, aí, quantos prêmios? Nós temos 41 canções em 61 gravações, ou seja, são 61 gravações de 41 canções, da parceria com o Ivaldo, com o Talo, e também com o Mauro Moraes e o João de Almeida Neto. E o Zé Caradípia, que é o autor da Cantiga do Oferecido, que foi do Quarto Musicano também como brasileiro. Nós recebemos 32 prêmios em festivais. 20 canções foram premiadas em 13 festivais. Esse, assim, é o nosso balanço de festivais. Quer dizer, a maioria das nossas músicas está em discos coletivos, discos de festivais. Mas também há canções em discos individuais. Quer dizer, a Xana Miller gravou Chucre Forte, não é? O Buenos e Me Espalho gravou Brasiliana, né? O Léo gravou Romance Campesino, eu tenho essas 3 gravações que ele já citou, Romance Campesino no CD individual dele, Parceiros, De Companheiros no LP Fandango, que, se não me engano, foi editado pela TVE, TV Educativa, TVE, e Eles por Eles, que é de um, se não me engano, é Festinver, que houve em Santa Catarina, a canção Eles por Eles, né? E a brasileira tem 6 gravações. Tem 2 do Neto, a primeira do disco do Musicano, e depois no disco Gauchesco Brasileiro, do Neto. Tem no disco da Clary, né? Clary Costa, é a gravação mais recente. Tem no CD do Buenos e Me Espalho também. Tem no CD do Pontal e no CD do João de Almeida Neto. Eu acho que não esqueci, eu espero não ter esquecido ninguém. Eu não ter esquecido ninguém. Aí você tem Liberando foi gravado pela Beta Jäger no LP da Guarita, e depois foi gravada numa fita
pela Loma, a fita Toda Mulher, aliás, uma belíssima obra da Loma, e depois pelo Ernesto Fagundes, me gravou Liberando. Noturna e Linda foi gravada 2 vezes pelo Dante, e foi gravada também no LP Fagundaço. E por aí afora, né? Continuamos aí. Uma das grandes... eu digo, e não é por modéstia, não é por nada, não, eu digo porque é verdade. Eu sou um jornalista que adora música. E que, por adorar música, acabou escrevendo versos, né, a serem musicados. Né? Essa é a minha síntese. Né? E gosto. E acho que uma das grandes vantagens, uma das grandes alegrias que tenho em ter participado desses trabalhos, dessas parcerias, é que isso fica. Sabe? A gente vai embora, mas a obra da gente fica. As canções que o Léo canta, fica na voz do Léo, sabe? Do João, do Neto, do Dante, sabe? Enfim, de todo, do Ernesto, não é? De todos os cantores que apareceram no Rio Grande do Sul e que são excepcionais. Às vezes me perguntam o que eu penso dos festivais, não sei o que, eu não gosto muito de falar em festivais, não, porque eu tive pouca convivência com os festivais. Essa que é a verdade. Em 81, eu fui embora, eu deixei de morar no Rio Grande do Sul, fui morar em Brasília, morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, voltei 2 vezes para temporadas curtas em Porto Alegre. Além disso, é o seguinte, das centenas de edições de festivais que houve no Rio Grande do Sul, e que ainda há remanescentes desses festivais, né, mais antigos, eu estive em 15, sabe? O que é um número absolutamente insignificante. Compareci, acompanhei 15, não é? Participei de mais do que isso, de 40, 50, sei lá. E também de muitos eu deixei de participar no seguinte sentido, das comissões de triagem. A gente não ia para o palco. Então teve esse também, que eu não sei, francamente, não sei quantos são, e se soubesse não teria a menor dificuldade, nem o menor problema em dizer aqui. Agora, então, teve essa participação que foi longa. Né? O mais recente festival que nós participamos foi em 2017. E, aliás, no mesmo dia nós concorremos numa Califórnia e não me lembro que outro festival que era. Não lembro. Eu sei que eram 2 festivais nas mesmas datas. Um deles era a Califórnia e tinha esse outro. Tanto que o Talo não esteve nessa última vez na Califórnia. Teve o Flávio Hansen cantando com a Clary, e o Talo cantou nesse outro festival, nesse outro evento. Então, embora eu tenha participado de talvez 50, 60 festivais, e deixado de participar de muitos outros, eu estive presente em 15 edições de festivais. Então, eu não posso dizer que eu participei do clima dos festivais, sabe? Da convivência com as pessoas nos festivais, sejam elas pessoas do público, sejam cantores, artistas e tal, com quem eu gosto de conviver, mas eu morava longe, era complicado. Eu chegava às sextas de noite em Porto Alegre, e daí ia pegar um carro ou um ônibus para ir para o festival lá no interior, né? Entendeu? E, por mais que gostasse, não tinha nem grana para fazer isso. Né? Isso é caro. Né? Agora... Então, Robson,
Agora, Talvez. o Léo, sim, Talvez, o Léo teve uma vida mais diretamente envolvida, né, Léo, Léo sim, Almeida? sim. Você, Até pela... como um cantor, intérprete, né, viveu o auge dos festivais, grande parte desse movimento, e participou de inúmeros festivais, gravou teus discos, enfim, fez Claro, shows. Claro. Esse foi um momento que talvez a gente não tenha mais de volta. As coisas vão, passam, né? Vai o homem, fica a obra, né? Nos conta um pouquinho, Léo, sobre esse teu período aí, esses teus anos aí de vida. Esse ciclo, para mim, terminou. Embora até hoje eu receba alguns convites para gravar, ou mesmo para participar do festival com uma música já classificada, né? Eu não tenho mais a motivação necessária para ir ao festival. No entanto, enquanto eu tinha, enquanto eu fazia, eu estava dentro desse contexto, dentro desse ciclo, eu tenho mais de 400 músicas gravadas em festivais. E Nossa, não é talento, é música, insistência. É insistência, porque imagine que eu devo ter cantado, então, umas 500 ou 600 músicas em festivais, considerando aquelas que não classificaram, né? Porque se eu tenho 400 gravadas, eu devo ter participado de cantado umas 500 ou mais músicas. E prêmios, melhor intérprete, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, passa de 100 premiações. Mas eu digo, é pela insistência, porque eram muitas vezes em que eu estava nos festivais. E o que eu gostaria de deixar claro é que talvez, Robson, o que tu perdesse em razão da distância, tu perdesse em razão da tua impossibilidade de estar em todos os festivais, foi a coisa que mais me satisfaz, a coisa que mais quando eu penso em voltar a um festival, quando eu penso na possibilidade de retornar, eu lembro sempre da convivência com os artistas, da convivência com os músicos, com os amigos. Isso me dá uma saudade tremenda. Se eu um dia voltar, mas veja bem, já pensei nesse retorno e já acabei retornando uma ou duas vezes, mas não são mais as mesmas pessoas. Renovou, são pessoas que a gente não conhece mais, não são mais aqueles velhos e antigos amigos. Claro, que poderíamos fazer novas amizades nos festivais, mas aquela convivência, aquele grupo, aquele círculo de amigos, companheiros, intérpretes, cantores, compositores, músicos, instrumentistas, aquilo não volta mais, né? Então, isso também foi razão para que eu não me sentisse mais motivado a querer participar de um festival. Então, esse convívio que, infelizmente, o Robson confessa que perdeu, eu digo infelizmente porque era uma das melhores partes do festival, das melhores coisas que poderia ocorrer, além da obra, além da colaboração com a cultura do Rio Grande do Sul, além das gravações, além daquilo que a gente deixa para a eternidade, para os nossos filhos, para os nossos netos. Além de tudo isso, eram momentos maravilhosos, convívios com pessoas extraordinárias e que me vêm à memória, toda hora me vem à memória. E quero lembrar que o Talo Pereira era uma pessoa ímpar nesse sentido. O Talo Pereira era ímpar na questão da convivência. Ele não passava despercebido em lugar nenhum. O Talo Pereira tem frases imortalizadas em festivais, né? Só para dar exemplos, né? Quando ele participou do primeiro... me faltou o nome do festival, mas era o Festival de São Francisco de Paula, onde só se toca bugio, Ronco do Bugio. Quando ele participou do primeiro Ronco do Bugio, os caras perguntaram: ô Talo, trouxesse um bugio? E ele com seu senso de humor,
com a sua vitalidade, com a sua confiança no seu trabalho, disse: Talo Pereira não compõe bugio, Talo Pereira, quando compõe, compõe um King Kong. Ficou marcado pro resto da vida. Talo Pereira não faz bugio, Talo Pereira faz King Kong. E assim ele era, né? Como ele acreditava na sua obra, como ele acreditava na sua arte, como ele acreditava no seu potencial, né? Ele descia do palco e dizia: podem me prender, botava as duas mãozinhas juntas, assim como se fossem algemá-lo, né? Podem me prender. Por que, Talo Pereira? Por que vão te prender? Porque roubei o festival. Essas coisas... É um assalto. Essas coisas, Roubei, é um assalto. A gente não vai encontrar mais isso. Tá? Me prendam, me prendam. Aí, e a tua música, Talo? Não posso chamar de música, isso é um dilúvio azteca. Isso nunca mais ninguém vai fazer igual. Então ele tinha... Isso era maravilhoso, assim, do convívio com o Talo Pereira, do convívio com os músicos, com os artistas, cada um com sua característica, cada um com seu modo de ser, cada um com a sua contribuição para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano, para a nossa satisfação de fazer parte desse grupo. O Talo Pereira foi ímpar nisso. Eu digo assim, essa história está por ser contada, quer dizer. Essa história está por ser contada, e não é num livro, não, é numa enciclopédia. Porque você imagina o seguinte, existe um livro chamado A Era dos Reis, uma parábola, do jornalista José Homem de Mello, que fala sobre 15 festivais ocorridos nas décadas de 60 e início da década de 70. É sobre os festivais que as TVs faziam no Rio e São Paulo, TV Excelsior, TV Record, TV Globo, não é? Esse livro do Jusa, que era um testemunha daqueles eventos todos, demorou 30 anos para ser publicado. Quer dizer, depois do último evento, que foi um dos festivais internacionais da canção, de 1972, transcorreram 30 anos para que o Jusa publicasse o livro dele, A Era dos Festivais. E ele estava se referindo só a isso, só a 15 festivais, sabe, num período curto de tempo, de 10 anos no máximo e tal. Então, você imagina o que tem de história, tá certo? Nessa trajetória imensa, né, interminável, né, dos festivais aí do Rio Grande do Sul. Né? E festivais, alguns deles da maior importância. O Musicanto foi um festival importante, a Moenda da Canção, um festival importante, a Ciranda da Canção, né? Foi um festival importante. A Guarita, embora tenha sido uma experiência assim, relâmpago, digamos assim, durou uma, no máximo duas edições, mas foi uma experiência bastante louvável, não é? A Califórnia lá com a seu caráter pioneiro e tal, né? Tem muita história para contar. Isso. Eu acho que dá uma enciclopédia. Né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Antônio Carlos Monteiro, da Moema, né? De São Doutor da Patrulha, a Comissão Gaúcha de Folclore. Ele estava contando, entre outras coisas, a história da Moema. Uma história muito bonita, né? De envolvimento da comunidade, de envolvimento dos artistas e tal. Bonito aquilo, né? Tem que contar. Eu, inclusive, logo depois da participação dele, ô Monteiro, cadê o livro que conta esse negócio aí? Entendeu? Porque são histórias bonitas, e são muitas histórias. E também há uma parte muito grande de ignorância, de desconhecimento do que é que houve e que não apareceu. Quer dizer, o que é que houve nos festivais e que não foi tornado público, não é? Você fica sem saber. Por exemplo, chega a milhares de músicas, talvez dezenas de milhares, o repertório que chegou aos festivais, que chegou à comissão de triagem dos festivais. Tá certo? Você tinha um festival aí com 800 inscritas, 1.000 inscritas, não sei o quê. Pialo de Sangue, que é uma obra-prima do repertório gaúcho,
foi desprezado por uma comissão de triagem de um festival. É uma obra-prima. Foi desprezado, não passou, não foi para o palco do festival. Quantos pelos de sangue talvez existam e a gente não conheça, tá certo? Por causa de alguns critérios, de alguns itens de regulamento, enfim, sabe? Da qualificação ou da falta de qualificação que determinada pessoa acha que uma música tem ou não tem. Tá? Eu acho que há um gigantesco repertório perdido, extraviado. Tá certo? Sem dúvida há. Não é? Porque você não pode imaginar que de 800 músicas, 700 músicas, né, haja 24 ou 12, tá certo? Que não possam ser questionadas em relação a tudo que foi apresentado ali. Tá certo? Então, acho que isto também é um aspecto que merece ser explorado, ao lado de todas as outras questões, da convivência dos artistas, né? do ideário de cada entidade ou pessoa que criou o festival. Criou o festival para quê? Né? Por que criou? Né? Quanto custou? Né? Quantos em verba pública, em verba privada, né? Passou pelos festivais? Tá? Então, há uma gama imensa de questões a serem respondidas sobre os festivais. E há outras que já estão respondidas. Por exemplo, é absurdamente grande, imenso, né, o elenco de artistas que apareceram com os festivais. E alguns artistas excepcionais. O caso do Léo, que está aqui conosco. Né? Mas caso de outros artistas também. Intérpretes muito bons, cantores, cantoras excelentes, músicos de primeiríssima qualidade. Sabe? Isso a gente sabe. Isso apareceu. Não isso está nos discos, está em vídeos, está aqui. Há um enorme... Tá. Oi? Há um acervo, sim, não há dúvida, há um acervo gigantesco aí de obras que podem ser resgatadas ainda, muitas histórias, né, no decorrer dessas décadas aí de festivais, e que ainda persistem, nos festivais ainda estão por aí, apesar de serem outros tempos, né, de serem novas gerações, né, isso que o Léo coloca aí, que hoje em dia, bom, mudou, né? O tempo mudou, e aquilo que era o melhor, que era a essência, que era a convivência, né, as cidades de lona, os acampamentos, né, aquelas rodas de som onde o pessoal se integrava e convivia, isso aí talvez não se recupere mais, mas tem as histórias que podem ser, através de depoimentos, ser recolhidas com o decorrer dos anos e ainda serem resgatadas. Eu queria ainda, nós já estamos conversando com um certo tempo e estamos indo por final. Eu queria que o Léo lembrasse uma canção aí agora que tu gravou, Léo Almeida, do Talo e do Robson, que é a Romance Campesino, não é? É isso? Um trechinho dela, por favor, só para lembrar os nossos espectadores aí da riqueza da obra. Como eu já havia me desculpado antes os agudos não virão, né? Mas pelo menos só para a gente lembrar, quer ver? Ano inteiro a mesma cena, de currais, jardins, paióis, a tesão por Madalena, atenção para os girassóis, mesma cena todo ano, a cozinha, o quarto, a sala, a paixão por Zé Caetano e o patrão a desejá-la. Galponeira, ideologia,
pois a ti, quando um sonho se desvia de seu provável destino e se perde a revelia, um romance campesino. Não é toda, é só uma Maravilha. palhinha, né? É isso aí. Uma gratidão imensa ao Maravilha. Léo. Gratidão. É linda essa Gratidão, música. Léo. É Obrigado. linda. Essa música é linda. Gente, essa música é maravilhosa, como tantas que Talo Pereira e Robson Barinho fizeram. Como sempre, né, a conversa é boa, o tempo vai rapidinho, né? Nós precisamos aqui encerrar e agradeço muito a presença de vocês dois. Nós teríamos muitos assuntos ainda a conversar. Certamente, num próximo momento, poderemos nos encontrar novamente. Então, eu agradeço a presença de vocês e agradeço também aos nossos telespectadores. Mais uma vez, até uma próxima ocasião, mais um Sonora Viagem para vocês.